the dreamer who dreams and then lives inside a dream. But who is the dreamer? Agora em agosto ia completar um ano que eu tinha começado a saga para assistir a série Twin Peaks. E infelizmente de lá para cá aconteceu o falecimento do David Lynch, que é diretor, criador da série e também ator. Ele faz o detetive do FBI Gordon Cole na série. Eu posso dizer hoje, depois de muito tempo enrolando para ver essa série, e finalmente ter começado e demorado bastante, porque essa série ela tem ali 2 temporadas nos anos 90 e mais uma temporada que acontece ali em 2017. Eu posso dizer que eu tô até embargado. Eu acho que eu consigo dizer que essa série é o suprassumo do que a gente pode dizer sobre o que é, ou pelo menos o que deveria ser uma produção cinematográfica de séries, em questão de criatividade em si, trabalho de roteiro e de produção. Sim, eu sei, ela tem muitos problemas, essa série. Mas na essência, assim, do que essa série é, eu acho que ela resume muito bem o que são 100 anos de história do cinema. E hoje a gente vai falar sobre um pouco dentro dessa produção, não em si tanto da série. Olá, meu nome é Marcos Diniz, com Z no final, que a gente fala sobre direção de arte, criatividade dentro do cinema, teatro, televisão, e hoje falando de Twin Peaks, do David Lynch e Mark Frost. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você, se você já conferiu, se você já está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. É um canal muito pequeno ainda, é muito importante que você se inscreva aqui. E mais importante ainda, que você curta o vídeo, que quando você curte o vídeo, o YouTube é obrigado a recomendar o vídeo para pelo menos mais 10 pessoas, que é a média ali, né, que ele faz de entrega quando tem uma curtida do vídeo. As visualizações dos vídeos aqui normalmente são muito mais quando tem buscas do assunto e a pessoa se interessa pela thumb ou título, do que por recomendação, exatamente por ser um canal pequeno. Mas quando você curte e se inscreve, o YouTube ele começa a fazer um trabalho de recomendação muito maior do conteúdo. Então, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, e aqui tem muitos outros vídeos relacionados ao universo do cinema e muita coisa de teatro também, bem ali da parte de produção e história das duas áreas, mesmo que elas estejam conectadas. Então a gente pode ir direto pro vídeo. Bem, eu demorei muito para começar a assistir essa série, exatamente porque eu já vim com muita expectativa em cima dela. Mas eu já sabia quem era David Lynch, por mais que eu não tenha visto nenhum filme dele. Ele é uma pessoa que tá sempre ali, sempre esteve ali, né? Meio que nessa área onde estão os filmes Bs de cinema, muito mais voltado para a arte. E o universo de Twin Peaks era ali o mais... Acredito que o que consegue ser muito mais acessível para as pessoas, né? Porque era o mais falado, é a obra mais conhecida dele. Pelo menos foi durante muito tempo, né? Quem matou Laura Palmer foi ali uma pergunta que foi feita durante muito tempo em muitos lugares, e o David Lynch com essa série acabou sendo referenciado em praticamente qualquer discussão onde se fala sobre séries e cinema e diretores que andam sobre os dois caminhos. Fora também o próprio visual dessa série, que mesmo com a revisitação dela em 2017, a série de 2017 consegue ter a mesma fotografia, ter a mesma ambientação, como se a gente estivesse ali em 1993. Mesmo ali a gente vendo que existem tecnologias que são usadas em 2017, muitas coisas estão atualizadas, né? A gente tem carros, celulares, a ambientação é em 2017, mas eu acho que mesmo com o passar do tempo ali, sendo muito grande entre a segunda e a terceira temporada, o David Lynch ele conseguiu colocar o mesmo espírito da série entre as 3 temporadas, mesmo sendo tão atual, mas você ainda consegue enxergar como se você estivesse vendo lá em 1991, 1992. O David Lynch, eu acho que ele sempre tem uma preocupação muito grande dentro do visual das produções dele, tanto que muitas coisas que a gente vê nos outros trabalhos
que eu ainda não vi. Eu vou começar esse projeto. Agora que eu terminei a série, eu tô extremamente apaixonado pelo David Lynch. Eu vou começar uma temporada onde eu vou ver todos os outros filmes dele. Se você quiser que eu fale sobre todos eles aqui em um vídeo só, ou fale um pouco do universo dele, eu posso até fazer esse vídeo. Por mais que eu saiba que tem outros canais aí que já falaram do universo, dos filmes e tudo mais, mas aqui, né, sou eu, vou falar de algumas coisas bem específicas dele. E aqui dentro da narração, dentro da preocupação do David Lynch, a gente sabe que ele nunca teve uma preocupação muito grande em tentar dar explicações para as coisas que ele está fazendo. E existe uma linha muito tênue entre você não dar explicação do que está acontecendo e você não ter uma história para qual ser explicada. Você tem muitas histórias onde o cânone da história é um mistério, né? Onde a gente vai conhecer o que está acontecendo conforme o decorrer da história. Mas o David Lynch, além disso, ele coloca a esquisitice dos personagens, a estranheza que a gente pode ver de uma cidade pequena, ou de pessoas mesmo, porque as pessoas são estranhas, né? E ele deixa isso bem claro aqui nessa obra dele, pelo menos, onde a gente consegue se conectar com pessoas que têm esquisitices. As pessoas são estranhas. Elas fazem coisas esquisitas. Aqui tem uma concentração de pessoas esquisitas por metro quadrado muito grande? Tem. Mas é a ideia do David Lynch de colocar a gente nesse universo esquisito, com gente esquisita, com pessoa estranha. Mas faz sentido para aquele universo que isso aconteça. E não tem um porquê das coisas serem assim. A gente consegue ter uma hipótese do que é esse universo do Twin Peaks lá no final da série, e ainda assim não é uma resposta, porque assim como David Lynch, né, gostava, ele não precisa explicar tudo, ele não precisa dar resposta para tudo. A vida, né, a nossa vida aqui não tem uma resposta, sabe? A gente não sabe por que a gente está vivo, ou por que a gente existe, ou por que de um monte de coisa. E ele leva isso bem a pé da letra para dentro da obra dele. Pelo menos em Twin Peaks. Eu não vou falar aqui de outras obras, eu tô focando em Twin Peaks, então pode ser que o que eu tô falando aqui funcione para outras obras dele, porque ele é uma pessoa bem consistente no que ele faz. Então aqui a gente consegue ver que o David Lynch, ele tem uma visão bem própria do universo, tanto dentro da sua criação narrativa para os personagens, quanto na sua narração física, né, visual para aquilo que está acontecendo. Muitas vezes tem momentos longuíssimos na série que não tem fala nenhuma, são só coisas acontecendo ou simplesmente a contemplação de alguma coisa, de um objeto, de uma cena, de um lugar em específico. E isso acontece muito e com muita frequência aqui na série. E ele não deixa de fazer isso ainda em 2017, quando a linguagem cinematográfica já mudou bastante. As séries em 2017 já não eram mais como elas eram em 1990, quando aconteceram as primeiras e segunda temporada. Ele conseguiu manter a essência dele, narrativa, visual e escrita, né, nesses dois períodos tão diferentes para as produções, tanto da televisão quanto do cinema. Acredito que não seja só um ganho, né, para as pessoas que deixaram com que ele tivesse essa visão dele e fizesse essa segunda temporada, mas também um mérito do próprio artista, né, do próprio David Lynch, que ali teve muita dificuldade de conseguir fazer com que as produções dele fossem realizadas por conta de ser um nicho muito específico ali do cinema e tudo mais. Aqui nessa série com o Kyle, que faz o Dale Cooper, né, que é o detetive da FBI também, o Kyle, ele vem a participar de outras produções do David Lynch, como o próprio Duna, né, que foi o filme principal dele ali na carreira no início. E assim, você consegue ver que existe uma paixão mesmo do David Lynch com as pessoas que ele está trabalhando, com o material que ele está trabalhando, e saber que aquilo não é uma coisa que precisa ter uma narrativa, né? Todas as histórias precisam ter uma linha para você seguir de raciocínio. Mas o que importa nessa linha de história, nessa coisa que está sendo contada aqui, não é o ponto mais importante, ou não é só ele o ponto mais importante. É importante também todas as outras histórias que são paralelas, as coisas pequenas que estão acontecendo ali naquele momento, e não só
quem matou Laura Palmer, que era o mote da história, né? Então ele queria contar a história do assassinato dela, mas ele queria contar também todas as outras histórias que estavam ali, como a do próprio Dale Cooper, que é um cara esquisito, um pouco excêntrico. Tem as pessoas que trabalham no café, tem as pessoas que trabalham no hotel, tem as pessoas da cidade também, que são personagens bem excêntricos. Então todas essas histórias são importantes. As outras sub-histórias, né, como a de corrupção na cidade e tudo mais, mas sempre trazendo ali uma outra conexão com o caso principal ali da história. A gente tem esse tipo de narrativa muito comum em séries antológicas da televisão, né, que são bem famosas, como Law and Order e tudo mais, mas onde em cada episódio a gente tem realmente uma história sendo contada e aí a espinha dorsal da série ser uma outra narrativa. Você está acompanhando alguns 4 ou 5 personagens principais durante todo um período de história, mas ali em cada episódio a gente acompanha uma história em específico, mas aqui diferente, o David Lynch ele não vai o tempo inteiro na espinha dorsal da história, ele quer ficar transitando entre as outras até conseguir chegar no ponto principal. Essa série ela teve alguns problemas na segunda temporada. A segunda temporada ela foi muito prolongada por conta da produtora, que a gente descobre quem é o assassino ali na metade da segunda temporada. E a segunda temporada ela é muito longa e eu acho que isso prejudica muito a história, porque diferente da primeira temporada, a gente já tem os personagens fixos, né? Inclusive os secundários e terciários, e eles são todos muito bons. Mas ali na segunda temporada, para poder inflar a série e ela ter mais episódios, eles acabaram inchando histórias bem, assim, digamos, não desnecessárias, mas histórias bem chatas de personagens que não têm recheio suficiente para ter tantos episódios que serem contados ali na história. Na primeira temporada a gente até aceita um caco ou outro, porque a gente sabe que ali são 8 episódios, então a gente segue com aquela história, mas na segunda temporada isso fica muito inchado. Então a segunda temporada ela é muito difícil de assistir. Então tem até uma listagem na internet, onde se você quiser pular vários episódios, você pode pular, que não vai fazer diferença nenhuma. E é sério, não vai fazer diferença nenhuma mesmo. Fora você acompanhar, mesmo nos episódios necessários, algumas histórias bem assim chatas, sabe? De personagens desinteressantes. A terceira temporada, por mais que ela seja um pouco cansativa também, ela é longa, eu acho que aqui o David Lynch ele retoma a narrativa dele e consegue realmente desenvolver várias das histórias, mesmo que do jeito dele, devagar e cheio de esquisitice. Ele consegue desenvolver todas as histórias bem amarradinha e que todas elas vão ter algum tipo de resposta. Pode não ser aquela que você está querendo, mas elas vão ter algum tipo de resposta lá na frente. Então isso é muito importante para que a gente consiga entender a última temporada inteira e até mesmo esse universo que o David Lynch criou, e ele encerra ali, né? Basicamente encerra, né? Na última temporada. Então a última temporada eu acredito que seja a melhor temporada da série. A primeira eu acho ela muito boa, a segunda ela é muito mediana e a terceira temporada ela é muito boa. O último episódio da segunda temporada, eu acredito que seja o melhor episódio que eu já vi de uma série de todos os tempos, sabe? É um episódio tipo catarse, assim, gigante, de tipo muitas coisas que acontecem e não necessariamente o episódio inteiro tem fala, tem pouquíssimas falas no episódio. E você entra assim aquele episódio na minha cabeça você tá dentro da cabeça do David Lynch, é o jeito que ele enxerga as coisas, é o jeito que ele imagina que tudo aconteça dentro de uma narração, de uma contação de histórias. E a última temporada ele explora muito o que acontece nesse último episódio e ela vai ser o gancho para contar toda a história da última temporada. O último episódio da última temporada, eu acho ele muito emblemático. Ele faz um resumo não só da série e não deixa só um final ambíguo, mas as duas ou 3, 4 formas que você vai entender o último episódio
são todos variações do mesmo universo e acredito que resposta não só para Twin Peaks, mas como para, eu acredito que possa ser para todas as produções dele, mesmo não tendo visto, porque ele mostra meio que como eu respondi para vocês o que é esse universo, mas esse universo pode não ser aquilo que a gente está esperando que ele seja. Ele pode ser um sonho, ou ele pode ser a realidade, e o subvertido é o sonho, entendeu? A gente pode estar esperando que seja uma coisa, mas aquilo que a gente está esperando às vezes não é o que é a realidade. Então, na real, a gente não sabe muito bem o que é real e o que é sonho, quem está acordado e quem está dormindo. Isso é bem forte, eu acho que consegue resumir muito bem o que é a obra do David Lynch. E usando essa frase a gente consegue usar de que um sonho ele não tem resposta, ele não tem um porquê de ser daquele jeito. Ele é e ponto, e as coisas vão acontecer do jeito que tiverem que acontecer. A diferença é que a gente está em um sonho constante de 3 temporadas, onde ele vai evoluindo para o que chega ali no final da série. Fiquei bem feliz, eu sabia já, eu não assisti os filmes, né, o Walk Fire With Me, que é uma fala da série. E eu não assisti o filme, eu sei que ele aparece o David Bowie, mas essa série ela saiu em 2017, o David Bowie ele falece em 2016, ele era muito amigo do David Lynch. E eu fiquei, nossa, muito feliz quando aparece o David Bowie na série, que ele é referenciado, assim, por conta do personagem dele do filme. O filme ele é meio que resumido ali, dentro da própria história da terceira temporada, eles contam o que acontece ali, mas o David Lynch ele não deixa de fora o personagem dele, que é o Philip, e referencia o próprio David Bowie. Então, eu fiquei extremamente feliz quando vi isso acontecendo. Então é isso, quando a gente quer falar de criatividade, de criação, de narrativa e de você querer ir entre os limites de onde você pode chegar dentro do narrativo, tanto visual quanto escrita, quanto qualquer tipo de narrativa que você pode utilizar dentro de uma história, eu acho que o David Lynch aqui ele consegue ir em todos os limites, dar um tchauzinho assim e voltar pra gente. Infelizmente a gente não vai ver mais nada do David Lynch. Ele tinha outros projetos que ele queria produzir, tinha inclusive uma produção que ele estava ali em negociação com a Netflix, que acabou não indo pra frente, e também ele acabou falecendo, então não vai ter continuação, mas o que a gente tem hoje de material dele, acredito que não seja o suficiente, mas é aí um material que a gente consegue revisitar e não só entender quem que era David Lynch, mas entender o que é ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa que entende do que está fazendo e principalmente que ama o que faz. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Falem aqui se vocês já viram essa série, o que vocês acharam dela. Eu acho que mesmo com todos os negativos e coisas que eu não gostei nessa série, no geral ela acaba sendo muito positiva, e muito pelo David Lynch, muito pelo contexto e tudo que foi criado em torno dela. Então essa história, hoje eu consigo entender que sim, eu acho que ela é a história que vai ficar referenciada a Twin Peaks e ao que foi de produções de série nos anos 90 e 2000. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Philip? Please, be specific.